Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional e para estar falando mais um pouco sobre a palavra poderosa do Senhor, para que você e eu possamos estar sendo direcionados e guiados pela única palavra ou pelo único livro que não nos deixa nunca sem resposta, porque na Bíblia nós encontramos resposta para todas as nossas situações. Ah, como assim? É isso mesmo. Na Bíblia você encontra remédio para depressão, remédio para confusão, remédio para ira, remédio para falta de dinheiro, você encontra investimento, você encontra discernimento para não tomar decisões erradas, você encontra direção para os seus passos, você encontra paz, amor, longanimidade, domínio próprio. É isso. Dentro da palavra do Senhor, nós temos um manual para viver o sobrenatural, mas não somente no âmbito de dizer assim, ó, no espiritual, né? Dentro dos cultos, dentro das igrejas, não. Na maioria das vezes, nós precisamos da palavra de Deus para tudo. Por quê? Todas as vezes que nós precisamos tomar uma decisão, se nós pautarmos a nossa decisão na palavra de Deus, com certeza nós não vamos errar. Por quê? Porque o Senhor ele nos direciona e ele é um Deus que não é um Deus de confusão. Então, se ele diz que onde há dúvida ele não está, o que você vai fazer? Se você está com dúvida, ou você joga para frente, se for teu, vai voltar para você, porque ainda não é tempo. E se não for, o Senhor vai te mostrar o porquê. Então, entenda, não tome decisões irado, não tome decisões com alegria demais e não tome decisões emocionado. Por quê? Todas as vezes que você for tomar uma decisão, esteja calmo, esteja tranquilo, esteja apto a refletir em todos os detalhes para poder tomar uma decisão sábia, instruído pela palavra. A palavra de hoje o que nós vamos estar meditando está em Mateus 4, o 8 e o 10. Depois o diabo lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou só a Ele nós devemos adorar. Por quê? Olha, eu vou ler em outra versão, porque talvez as pessoas ficam confusas com certas versões. Porém, eu prefiro como diz o ditado, a mais detalhada, que é Mateus 4, a Almeida corrigida, 4, 8 e o 10. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então aqui fica uma dica muito, mas muito importante para mim e para você. Nós temos que entender que Jesus ele foi tentado dentro da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita para nos corrigir, para nos redarguir e para nos dar direcionamento. Então, o inimigo, ele conhece a Bíblia de capa a capa melhor do que eu e você. Ele não dorme
ele não precisa comer, ele não tem fome, ele faz hora extra, tentando nos destruir, tentando nos tirar da presença do Senhor, tentando nos fazer perder o foco e sair da presença de Deus. Ah, mas se você falar isso é fácil de saber. Ah, é? Pois o inimigo tem te enganado todos os dias e você tem sido caído, você tem feito a vontade dele e não a vontade de Deus. Como assim? Você passa horas no celular, mas não tira 5 minutos para ler pelo menos um versículo e falar com Deus, porque oração é falar com Deus. Senta, puxa uma cadeira, puxa a outra e fala: Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar nós dois. Isso é orar. É falar com Deus, é dizer a Ele tudo, sem reservas, porque Ele é um amigo fiel, Ele é um confidente, 100% de confiança. Ele é seu amigo, Ele é seu irmão, Ele é seu salvador, Ele é único. Por isso que Ele disse que Ele é o verbo vivo, a fonte inesgotável. Então, se você está preocupado, que roupa você vai vestir, que comida você vai comer, que na sua casa não tem nada, tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, não se preocupe, não se preocupe. O seu Deus sabe de tudo isso. Ele só quer que você se aproxime dele, que você confesse todos os seus pecados, que você abandone, se arrependa de verdade, saia, mude a sua rota e tome posse da sua vitória. Se lembre de que a palavra ela é tão poderosa e está escrito nela assim, ó, que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Ai, mas assim é fácil, vocês são tudo bitolado. Nós somos bitolados. Nós somos bitolados? Não, a palavra do Senhor ela é clara. Ela é, o sol não nasce só para mim, ele nasce para todos. A chuva não cai só no meu quintal, ela cai para todos. O ar, não é? Está aí para todos respirar. A noite é para todos, não é só para um. Então entenda, da mesma maneira, Deus não é para mim somente. Jesus não morreu só para mim na cruz do Calvário. Ele veio para os seus o rejeitam. E ele então disse que não abriria mão de nenhum dos que o Pai tivesse dado a ele. Que ele não deixaria nenhum de nós órfãos, porque quando ele foi assento aos céus para estar do lado do Senhor, do seu Pai, do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse que nos enviaria o Espírito Santo para estar conosco, para interceder por mim, por você e para que nós possamos estar sempre sendo guiados por Ele. E como isso se acontece? Acontece que todos nós somos separados para uma grande obra. Porém, cada um de nós tem que se colocar à disposição para conduzir pela palavra de Deus e fazer a vontade dele. Porque o Senhor, ele não trabalha, ele não habita em templo sujo. Ah, mas fulano prega e faz e acontece e vive uma vida... Ei, mas será que Deus está em o que ela está fazendo? Ou será que naquele grande dia ela vai ouvir assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. E aí ela vai tentar argumentar, ela ou ele vai tentar argumentar, Senhor, mas em teu nome eu preguei,
eu orei, eu louvei. Pois é, e Jesus vai continuar dizendo: nunca vos conheci. Então o Senhor, Ele é muito claro no que Ele faz. E nós temos que ter um pouquinho só de resiliência, né? Nós temos que entender que se nós levamos a vida de qualquer jeito, para Deus não serve. Serve para nós aqui na terra, mas para Deus não serve. Para Deus é sim, sim, não, não. Ou nós fazemos ou não fazemos, ou nós queremos ou não queremos. Ai, mas eu estou dentro de casa, eu ouço a palavra pelas lives, eu estou alimentada. Quem foi que disse? Se Deus tivesse falado que todos nós podíamos servir a Ele dentro de casa, sem ter uma liderança, sem ter nada, Ele não tinha separado discípulos. Ele mesmo mandava os anjos, todo mundo ia saber da palavra, não é? E ninguém precisava fazer nada. Porém, Ele delegou a mim e a você a grande obra, que é falar da palavra dele, falar do Senhor Jesus, falar do nosso Redentor, do nosso Salvador. E é por isso que a palavra ela é poderosa. Ela é poderosa e ela faz. Nós devemos sempre buscar instruções na palavra de Deus para não andar no escuro. Nós devemos cada dia mais nos aproximar do Senhor para vivermos o impossível. Porque na terra ninguém pode te dizer isso, pois nada é impossível para Deus. Está em Lucas 1,37. Então se lembre de que em Deus tudo é possível. Rompa os limites da impossibilidade, confiando somente em Deus. Pare de procurar intermediários, pare de procurar esse ou aquele para fazer por você, pois você não vai ter resposta, você não vai ter o mesmo, aleluia Jesus, você não vai se alcançar a sua salvação através de Pedro, João, Maria, Tião, de ninguém, porque a salvação é somente em Cristo. Não há outro intermediário. Jesus disse que Ele enviaria o Consolador, o Intercessor, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é o João, não é o Pedro, nem a Maria, não é ninguém. Ah, mas são homens que estão na Bíblia, mas não são nada. Andaram com Jesus, pregaram a palavra. São homens que escreveram coisas que eles viram do lado de Jesus e viveram para termos experiência, para sabermos que nós servimos um Deus que faz o impossível, mas eles não nos salvam. Eles não intercedem por nós, somente Jesus é o nosso intercessor. E Ele disse que deixou aqui conosco o Espírito Santo de Deus, para que fôssemos lavados e remidos, guiados. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, nós pedimos perdão, nos arrependemos verdadeiramente, mudamos a nossa rota e com isso somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No sangue de Jesus, para sermos salvos. Não há outro caminho. Não adianta dizer que não há ninguém, nem nada além de Jesus.
A fé em Deus nos capacita a crer no impossível, a enxergar o invisível e a alcançar o inimaginável. E o Senhor, Ele tem tudo isso para você. Quando compreendemos, nos adentramos a um território que vai além e certamente encontraremos circunstâncias adversas, porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o inimigo da nossa alma se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair. Ele não ganha nenhuma batalha. E eu quero te dizer uma coisa: quanto maior o gigante, maior a vitória, maior a bênção que o Senhor tem para nos dar. E todos os desertos que você atravessar, você vai se lembrar de que o inimigo vai te tentar dentro da palavra. Então pare de achar que o seu inimigo é aquele vizinho ou é aquele parente. As peninas são só para que nós nos fortaleçamos cada dia mais na presença do Senhor. As peninas são só para que nós possamos estar cada dia mais íntimos do Senhor, para discernir que elas não são uma ameaça, mas sim as potestades por detrás é que são os nossos verdadeiros inimigos. Hoje o Senhor te diz que você deve vigiar, andar pela palavra, andar segundo a instrução da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e crer que em Deus tudo é possível, pois Ele é o Deus do impossível. Tome posse dessa palavra, receba do Senhor essa bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre a tua vida. Se o seu celeiro está vazio, eu profetizo que o Senhor enviará uma bênção que vai alegrar o seu coração. E o seu celeiro transbordará, e você terá para dar, não para pedir emprestado. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Ele é o Deus do impossível e Ele faz. Somente creia. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.